Estamos desejando uma excelente noite a todos. Estamos produzindo mais um vídeo do programa Despertar para o Saber em Cristo, a edição de número 017. Hoje vamos falar sobre a benignidade, que está na nossa série especial do fruto do Espírito, em Gálatas 5, 22 e 23. E desejamos a graça e a paz para todos os nossos amigos e internautas. Estamos disponibilizando mais uma série especial. Nossa programação ela é sempre disponibilizada na segunda-feira, na quinta-feira, no sábado, sempre após as 19 horas. A gente está disponibilizando um vídeo aí espiritual de fortalecimento, edificação e renovação para a sua vida espiritual. E hoje a gente vai falar sobre a benignidade, que é o fruto do Espírito. É o quinto livro, é o quinto estudo nosso, é o quinto fruto do Espírito, que está em Gálatas 5, 22 e 23. E a gente vai iniciar com a oração. Senhor Jesus, entramos na Tua presença agora, Senhor. A Tua palavra nos mostra e diz, aonde o Senhor nos mostrou, que o Senhor é a luz do mundo, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Tua palavra diz assim que o Senhor nos mostrou que é o Filho de Deus, é a salvação, é a água da vida, é o pão da vida, é a luz do mundo. O Senhor enfatizou que eu sou aquele que o Pai me enviou e subiu aos céus. Louvado e exaltado seja Jesus sempre na nossa vida. Senhor, te agradecemos, Senhor. Glória seja dada no teu santo nome, em nosso coração sempre, Senhor. Senhor, queremos te agradecer por mais um minuto, mais um instante de estarmos na tua presença mais uma vez, Senhor. E queremos agradecer também pelo sopro maravilhoso no nosso coração, Senhor, com esse estudo maravilhoso, edificante, que vai trazer renovação espiritual para a vida de todos os irmãos, de todas as irmãs, Senhor. Não só no Brasil, mas no mundo, Senhor. Glória ao Senhor Jesus em nosso coração sempre, Senhor. Senhor, te louvamos, porque Tu és a nossa força, a nossa fortaleza. Tu és o nosso norte, o nosso guia. Louvado seja o Senhor sempre para com a nossa vida, Senhor. Amém, Jesus. Nos fortalece sempre com a Tua presença em nossa vida, Senhor. Queremos agradecer por essa maravilhosa noite na Tua presença, Senhor. E estamos iniciando a nossa programação. Hoje vamos falar sobre a benignidade, o fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5, 22 e 23, o nosso quinto estudo. E a gente vai, antes de começar a nossa programação, o nosso estudo, queremos falar um pouco para os nossos amigos e internautas sobre o grande poder que temos em nossas mãos, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela é a vontade de Deus para a nossa vida. A Bíblia Sagrada é a bússola, é o norte para a nossa vida, para nós seres humanos. A Bíblia Sagrada que conhecemos, ela mostra Jesus.
o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, aquele que foi enviado por Deus, que foi crucificado e que levou com ele todos os nossos pecados e todas as nossas lutas e sofrimento também. Morreu por nós e a gente vai falar um pouco sobre os benefícios da Bíblia no dia a dia. Essa reflexão é para incentivar as pessoas, motivar as pessoas no mundo. Quantas e quantas pessoas têm uma Bíblia na estante, uma Bíblia na mesa de jantar? Quantas pessoas têm uma Bíblia guardada e faz anos, muito tempo que a pessoa não abre, não lê? E hoje em dia tem uma facilidade grande da gente ter uma Bíblia em nossa mão. Temos aí, a gente pode baixar as Bíblias no computador, no smartphone, no tablet, no seu celular. Existem programas específicos hoje, sofisticadíssimos, para você estudar a Bíblia no seu computador, no seu celular, no seu tablet, no seu smartphone, e milhares, diversos tipos de recursos, mas que onde a pessoa tem uma Bíblia e ela não lê no computador, não lê a Bíblia física mesmo. Aí a gente quer deixar essa reflexão hoje aí e falar sobre um pouco dos benefícios, um pouco não, falar do muito dos benefícios e que a Bíblia traz para a nossa vida, para quem lê a Bíblia constantemente. Ontem eu falei aqui, se houvesse um projeto na instância nível mundial, um projeto incentivando as pessoas aí, os jovens, os adolescentes, as pessoas adultas também, a ler a Bíblia constantemente, seria uma maravilha, seria algo fortalecedor para todos nós seres humanos. Porque hoje em dia, eu falo também na amplitude cristã, hoje em dia as pessoas, muitos de nós cristãos temos a Bíblia, mas a gente só lê a Bíblia quando está na igreja, quando o pastor abre, está explanando. Aí chega em casa, abandona a Bíblia, coloca na estante, coloca em uma prateleira, mas não abre, tem vários momentos disponíveis, mas não abre a Bíblia para ler. Aí hoje a gente vai falar sobre esses benefícios. Existe benefício. Antes de começar o nosso estudo sobre iniquidade, a gente vai falar um pouco sobre esse benefício, para você saber qual o benefício que a Bíblia nos traz para quando a gente lê a Bíblia. Adquirir conhecimento, adquirir crescimento e conhecimento espiritual para a sua vida, fortalecer a sua fé, fortalecer a sua maturidade cristã, amadurecer no Evangelho, transformação de vida. A Bíblia, quando lemos a Bíblia, é a Bíblia quem transforma a vida de nós seres humanos. A leitura da Bíblia, ela proporciona transformação de maneira completa para a nossa vida, tanto pessoal, como familiar e como econômica. Às vezes a pessoa pensa que a questão da Bíblia é só para você ir para a igreja, ouvir aqueles versículos, aqueles capítulos, a explanação. A Bíblia é para adquirir conhecimento também. A Bíblia é uma bússola, um norte para a nossa vida, é um manual de vida para nós seres humanos. Aí a Bíblia também ela traz, quando você lê corriqueiramente, cotidianamente, você lê a Bíblia, você tem mais intimidade com Deus, passa a conhecer mais a vontade de Deus para a sua vida, adquire mais direção e sabedoria para guiar e cuidar da sua vida por completo. Pensa aí que maravilha. A Bíblia ela traz fortalecimento contra o pecado. A palavra que ajuda
A palavra de Deus, ela nos ajuda, quando lemos, ela nos ajuda a resistir às tentações do pecado, que vem sobre as nossas vidas, sobre a humanidade, o pecado avassalador que vem sobre, não só o pecado, ele não vem só sobre os cristãos, não, ele vem sobre todos nós seres humanos. A gente tem que estar sempre atento, lendo e buscando fortalecimento e buscando avivamento para a gente estar sempre atento com relação ao pecado. Outro ponto que fala sobre a leitura da palavra de Deus, nos traz também paz, nos traz também consolo em meio às nossas lutas, crise, ansiosidade, depressão. Hoje se fala muito em depressão, ansiosidade. A Bíblia, ela tem esse poder. Muitas pessoas aí por aí no mundo, muitos evangelistas, muitos evangelizadores usam a Bíblia para proporcionar mais momentos saudáveis de saúde para as pessoas, evangelizando nos hospitais, evangelizando pessoas nas suas residências, também pessoas que se encontram num momento difícil, depressiva, angustiada, ansiosa. A Bíblia, ela serve para esse momento aí também, e ela traz paz, traz consolo para a nossa vida, e a pessoa tem mais qualidade de vida e saúde. Outro ponto, a leitura da palavra de Deus nos traz clareza para os nossos propósitos de vida atual. A gente, como eu falei, que a Bíblia é uma bússola, então ela dá o norte para onde a gente deve seguir. A leitura da palavra de Deus nos ajuda a transformar a vida e renovar a nossa mente, o espírito, nos ajuda a mudar as nossas atitudes e nos traz novos pensamentos na nossa mente, traz uma transformação completa na nossa mente e na nossa vida. Outro ponto, a leitura da palavra de Deus nos traz renovação nos nossos relacionamentos cotidianos, nos dá direção de como devemos nos relacionar, com quem devemos nos relacionar, termos como amigo, como tudo isso a Bíblia dá esse norte aí, nos ensina a perdoar mais, nos ensina a amar mais, a respeitar mais o próximo e ser mais paciente e bondoso com as pessoas e termos mais atitude de ajudar o nosso próximo. Nos ensina a ser mais fiel, primeiro começando pela fidelidade com Deus, aí depois vem a família, depois vem a questão da amplitude da igreja, nossa igreja, sermos fiéis na amplitude também da nossa igreja. A Bíblia é essa maravilha, é essa fonte de riqueza e poder para a nossa vida, de transformação. A Bíblia é o maior manual para nós seres humanos. A Bíblia nos leva a nortearmos todas as nossas ações, toda a nossa vida, todo o nosso comportamento, ao ensinamento, a doutrinação para a nossa vida, a questão ética também, os valores éticos para nós seres humanos, a questão dos ensinamentos, a correção de atitudes comportamentais, doutrinário, correção de ensinamento e atitudes éticas, comportamentais, tudo isso a Bíblia, dentro da Bíblia, nós enxergamos isso aí, aprendemos isso aí. A Bíblia é um ponto maravilhoso de ensinamento. Pensa aí se houvesse mesmo um projeto de leitura à amplitude a nível mundial, nas universidades, os jovens, os professores também se capacitando, ensinando também, porque a Bíblia é um norte de ensinamento, de lição para a vida. Às vezes as pessoas pensam que a gente só aprende a ler a palavra de Deus e entender a palavra de Deus dentro da igreja. Não. Se você em casa mesmo, se pegar, abrir sua Bíblia, numa universidade, se você estudar junto com seus amigos,
Ei, se você sentar e estudar, você vê tantos pontos maravilhosos, tantos benefícios que vai trazer de lição de vida para a construção da sua vida e nortear você a caminhar numa vida saudável, uma vida feliz, uma vida de santificação. Primeiro, santificação a Deus, e grandes maravilhas e grandes frutos tem dentro da palavra de Deus para a gente descobrir para a nossa vida. Grandes maravilhas. A Bíblia fala também sobre os milagres que tanto foi revelado no passado, que tem ainda para a gente conhecer. E a gente vai começar o nosso estudo no dia de hoje, que fala sobre a benignidade. Nosso estudo que fala sobre a benignidade, a gente vai trazer para você agora tudo sobre benignidade, que é o quinto fruto do Espírito, que é o nosso estudo. E fala assim: o que é benignidade? A benignidade é mais do que apenas ser bonzinho. Ela envolve agir com amor, gentileza, compaixão, misericórdia, mesmo quando as outras pessoas não merecem. A benignidade, ela tem esse poder aí de agirmos, mesmo tomando decisões, ajudando pessoas, mesmo quando a pessoa não merece. Aí a benignidade é um reflexo do coração de Deus em nossas vidas. Outro ponto que eu colocamos: vivemos em tempos de frieza, individualismo, indiferença, parece dominar as relações humanas. Em meio a isso, a benignidade se destaca como o valor celestial que transforma ambientes e corações. Mas o que de fato significa ser benigno? Benignidade não é apenas ser simpático ou educado. Ela é uma virtude divina que nasce no coração de quem tem o Espírito Santo e se manifesta em atitude de amor, atitude de compaixão, atitude de graça ativa. E a gente relacionou aqui 12 temas da Bíblia aqui que falam sobre a benignidade. São capítulos e versículos maravilhosos que a Bíblia nos relata. O primeiro capítulo são 12 capítulos e versículos maravilhosos aqui retirado da Bíblia. O primeiro está no livro de Lucas 10, 25 ao 37. A gente não vai explanar ele por completo porque é muito grande, mas você pode checar aí na sua Bíblia, Lucas 10, 25 ao 37. A gente vai explanar, que ele fala sobre a parábola do bom samaritano. Diz assim, a gente vai fazer só uma explanação do versículo, do que se trata o versículo. Diz assim: uma das maiores ilustrações práticas de benignidade. Diz assim: um homem ajuda seu inimigo ferido. Mostra um samaritano que ia viajando, chegou perto de um homem caído e ferido, e ele moveu-se de compaixão e o ajudou. Enquanto algumas outras pessoas, como sacerdotes religiosos, passaram de lado e até mudaram o seu caminho. Aí outro versículo, essa parábola do bom samaritano é uma das parábolas mais maravilhosas que a Bíblia enfatiza e mostra. Outro ponto o segundo está no livro de João, no capítulo 8, do 1 ao 11, também muito grande, que fala sobre Jesus e a mulher adúltera.
Diz assim, a gente vai só fazer um resumo, diz assim, Jesus respondeu, mas você pode checar aí na sua Bíblia, agora abrir sua Bíblia e checar, João 8, do 1 ao 11, que fala sobre Jesus e a mulher adúltera. Jesus respondeu com misericórdia e graça à mulher condenada, mostrando benignidade ao invés de condenação. Jesus falou assim, havia naquele momento ali milhares de pessoas, várias pessoas, e Jesus falou assim, aquele que dentre e entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra esta mulher. Outro capítulo e versículo, o 3, que está no livro de Efésios, você pode checar aí na sua Bíblia, Efésios 4, 32, que fala sobre vida e comunhão e santidade. Efésios 4, 32 diz assim, antes sedes uns para com os outros, benigno, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Que maravilha! Esse versículo aí é um chamado claro à benignidade, ao perdão, ao amor mútuo, como sinal da vida, da nova vida de Cristo Jesus para a vida atual. Outro ponto está no livro de Colossenses, o estudo, o capítulo 4, diz assim, Colossenses, no capítulo 3:12, que fala sobre a nova vida em Cristo. Aí diz assim, Colossenses 3, no capítulo 3:12, diz assim, revesti-vos, pois, como os eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Esse capítulo, esse versículo mostra o traje espiritual do cristão. Benignidade, humildade, mansidão e amor. Mostra as vestes atual, traje atual, tanto no passado como no presente, como no futuro. É o traje, o cristão ele tem que estar trajado e vestido aqui com esse traje espiritual, que é a benignidade, a humildade, a mansidão e o amor para a nossa vida. Outro ponto, 5. O ponto 5 do estudo fala no livro de Provérbios 11, 17, que fala sobre a sabedoria prática. Provérbios 11, 17 diz assim, o homem benigno faz o bem à sua própria alma, mas o cruel faz mal a si mesmo. Esse versículo, Provérbios 11, 17, é um contraste entre o justo e o ímpio, destacando bem que o benigno faz a alma. É um contraste entre o justo e o ímpio, quer dizer, o bom e o mal, destacando o bem, que é a benignidade, que faz a alma. Maravilha? Outro ponto aqui é o ponto 6, o estudo 6, que está no livro de Salmos 103. Todos esses versículos e capítulos que nós estamos lendo aqui, ela retrata a benignidade sobre a benignidade do nosso estudo. Esses 12 capítulos e versículos retrata essa benignidade maravilhosa que está na Bíblia. Aí a gente selecionou aqui, te extraiu 12 capítulos e versículos só, mas tem mais. Aí o livro de Salmo diz assim, Salmo 103, do 1 ao 14, que é muito grande, fala sobre a bondade de Deus. Você pode conferir Salmo 103, no versículo 1 ao 14, fala sobre a bondade de Deus. Um salmo de louvor que retrata como Deus é benigno, misericordioso e cheio de graça para com a nossa vida. Que maravilha! Outro ponto que fala aqui sobre
O livro de Tito, no capítulo 3, versículo 4 e versículo 5, fala sobre a bondade de Deus em nossa salvação. A bondade de Deus em nossa salvação. Tito 3, capítulo 3, versículo 4 e 5 diz assim: mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Que maravilha! Mostra aqui esse versículo, Tito 3, 4 e 5, os capítulos, mostra como fomos salvos, não por nossos méritos, mas pela benignidade e a misericórdia que veio de Deus para com a nossa vida. Que maravilha! Outro ponto é o ponto 8 agora de estudo, versículo que está em 2 Samuel, no capítulo 9, no versículo 6 e 7. Esse aqui a gente retirou ele, Samuel 9, 6 e 7, a gente substituiu ele aqui por Romanos, o livro de Romanos, e substituímos por esse aqui, Romanos 2, versículo 4, o livro de Romanos, no capítulo 2, no versículo 4, que fala sobre a bondade de Deus conduz ao arrependimento. A bondade de Deus conduz ao arrependimento. Romanos 2, 4 diz assim: ou despreza a riqueza da sua benignidade, paciência, longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leve ao arrependimento. Esse versículo aqui, esse Romanos 2, 4, diz assim: Deus usa a sua benignidade para nos atrair, não sua ira. Deus usa a sua benignidade para nos atrair, não sua ira. Que maravilha! Deus usa sempre a sua benignidade para nos atrair, para a gente chegar até a Ele, não a ira dele, sempre a benignidade para nos trazer para próximo dele. Outro ponto que fala aqui é Gálatas 5, 22 e 23, que fala sobre, esse aqui está no estudo nosso, que fala sobre o fruto do Espírito. Esse Gálatas 5, 22 e 23 é a série que nós estamos estudando, que fala sobre os frutos do Espírito: a alegria, o amor, a benignidade, a bondade, a fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mostra que a benignidade não vem de esforços humanos, mas é um fruto produzido pelo Espírito de Deus em nossa vida. E esse daqui agora é o outro ponto. Efésios 4, 32 diz assim, Efésios 4, 32, antes sedes uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Outro ponto que está aqui, que está em Colossenses 3,12, diz assim: revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Outro e o último ponto que está aqui, o 12º que está aqui, é em Provérbios 11, no capítulo 11, o versículo 17, que diz assim: o homem benigno faz o bem à sua própria alma, mas o cruel faz mal a si mesmo. Que maravilha! Esses pontos, todos esses pontos aqui que nós falamos, 12, eram 13, a gente substituiu um aqui, mas são
São capítulos e versículos fantástico, maravilhoso, a palavra de Deus, que exalta a questão da benignidade, o poder da benignidade para a nossa vida, a benignidade que diz os frutos do Espírito para a nossa vida, a vida do cristão. E a reflexão para nós nos dias atuais, a gente separou aqui 4 reflexões para todos nós nos dias atuais. Diz assim: no mundo atual a benignidade parece algo raro. É verdade. Vivemos em uma cultura de cancelamento, críticas rápidas e pouca paciência. Mas o cristão é chamado a ser diferente, ser um cristão benigno, onde a sua benignidade ela vem de encontros sobre um ao outro. Diz assim, o primeiro ponto diz assim: você é benigno quando escuta com paciência alguém que pensa diferente de você. 2. É benigno quando perdoa uma ofensa, mesmo que tenha razão para se irritar-se. 3. Demonstra benignidade ao fazer o bem sem esperar retorno, como ajuda alguém sem ser notado. Essa parte aqui é muito interessante, eu vou até repetir aqui, ó. Demonstra benignidade ao fazer o bem sem esperar retorno, como ajuda alguém sem ser notado. É como dizer assim, você ajuda alguém, ó, e diz assim: não fale nada para ninguém, fique só para você mesmo. Como Jesus fazia no passado. Jesus ajudava as pessoas, curar as pessoas, levantar as pessoas, tirar a sua dificuldade, seu problema. Ele falava assim: não fale nada para ninguém. Mas hoje em dia é diferente um pouco, né? 4. Ser benigno é ser intencional no amor. Ser benigno é ser intencional no amor, ter o amor intenso sobre a vida do próximo. Outro ponto que fala assim sobre perguntas para reflexão pessoal para nós nos dias atuais. A gente colocou aqui 1, 2, 3 perguntas para reflexão pessoal para nós nos dias atuais. E tenho agido com benignidade. Esse é um ponto maravilhoso para a gente, ó. Eu tenho agido, ou nós temos agido com benignidade com quem me trata mal nos dias atuais. Olha que maravilha. Outro ponto 2 diz assim: em que situação eu preciso praticar mais a compaixão nos dias atuais? O ponto 3 diz assim: como posso fazer algo por alguém venha se sentir mais amado por mim nesta semana, por causa da minha infinita benignidade e bondade de Deus em minha vida. Pensa aí, o que eu posso fazer por alguém nesta semana, ou neste mês, ou hoje, neste dia, para demonstrar mais a bondade e a benignidade de Deus sobre a minha vida. Isso é importantíssimo, esse ponto aqui. E a gente vai concluir agora o nosso estudo com a oração final, um agradecimento final a Deus, um estudo maravilhoso que vai trazer edificação, renovação para a sua vida, vai trazer uma reflexão também de vida para você falar assim para você mesmo no seu coração, dizer: como anda a minha benignidade, como é que está a questão do perdão, a questão da paciência, a questão de fazer o bem sem retorno. Você vai fazer uma reflexão, você vai perguntar para você mesmo como anda a sua benignidade, como você pode ser mais benigno para as pessoas, como você pode ser uma pessoa que, um homem ou uma mulher mais benigno, trazer mais benignidade para a sua vida com o próximo que está do seu lado. Aí a gente encerra o nosso
nosso tema sobre o nosso quinto estudo sobre benignidade, agradecendo a Deus primeiramente. O programa Despertar para o Saber em Cristo, ele tem só uma missão, uma finalidade, que é a exaltação e a glorificação de Jesus para com a nossa vida, para nós seres humanos, exaltarmos mais a Cristo. Como eu falei lá no início do estudo, aonde a gente tem que fazer uma reflexão, lermos mais a Bíblia, proporcionarmos momentos gloriosos para as pessoas, onde as pessoas venham conhecer também a palavra de Deus, as pessoas venham ler mais a palavra de Deus, porque no momento que a pessoa lê mais a palavra de Deus, ela se torna mais apto para a vida. A Bíblia é um manual de doutrinação para nós seres humanos, não só para o cristão, mas para os seres humanos. É através da Bíblia que encontramos o nosso caminho, o nosso norte de caminho, para onde devemos seguir, para onde devemos caminhar, o que devemos fazer. É um manual de vida completo que Deus, na sua infinita sabedoria, deixou para nós seres humanos e para a gente consultar, né? Temos que tirar ela da prateleira aí, temos que tirar ela da estante, começarmos a ler todo dia, pararmos 1 minuto, vamos dizer 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, lermos a Bíblia. E pelo menos todo dia eu leio a Bíblia, tiro um momento, todo dia eu leio a Bíblia, 30 minutos, 1 hora. Tem às vezes momentos aí que eu passo até mais minutos, horas, talvez chega momentos que eu passo até 2, 3 horas lendo a Bíblia. E é isso que renova a nossa vida. E vamos concluir com nossa oração final. Agradecemos aí a explanação maravilhosa que Deus soprou em nosso coração para preparar e edificar esse ensino maravilhoso para a vida de vocês. Senhor Jesus, eu te agradeço porque o teu Espírito Santo nos capacita a viver sempre, Senhor, como o Senhor viveu. Ajuda-me a ser mais benigno, como o Senhor foi, como o Senhor é. Senhor, nos ajuda a agirmos sempre com misericórdia, bondade, compaixão, mesmo quando as circunstâncias forem difíceis, Senhor. Sabemos que é difícil, sabemos que as lutas, as dificuldades, as crises, as lutas, Senhor, dos dias a dias, as grandes dificuldades que nós seres humanos estamos passando, Senhor, nos faz a gente refletir mais e pensarmos mais e agirmos mais, Senhor, com a benignidade do Senhor para com o nosso próximo, Senhor. Que seja eu, Senhor, um reflexo do teu amor nas minhas palavras, nas minhas atitudes, nas minhas decisões para com o meu próximo, Senhor. Ensina-me, Senhor, a amar sem exigir nada, Senhor, nada em troca, Senhor. Nos ensina a perdoar como tu perdoaste. Nos ensina a servir como o Senhor nos ensinou na tua palavra a servirmos, mesmo, Senhor, servir mesmo, muitas das vezes calado, em silêncio. Que a benignidade seja visível em mim todos os dias, não só em mim, Senhor, mas que a benignidade do Senhor seja visível na nossa igreja, em todos os irmãos, todas as irmãs, nossos líderes, Senhor. Senhor, temos que agir mais com a nossa benignidade, a benignidade do Senhor em nossa vida, para a gente expor essa benignidade para o próximo, Senhor. O Senhor nos capacita a sermos mais benignos, que a nossa benignidade seja visível, Senhor, tanto em nós, em mim, em todos nós, Senhor, todos os momentos, todos os dias. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor. No início, Senhor,
do nosso estudo, a gente começou, Senhor, falando assim, a Tua palavra, onde o Senhor nos mostrou, a Tua palavra diz assim, que o Senhor falou que o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor falou que eu sou aquele que o Pai enviou e subiu aos céus. Eu sou a verdade, eu sou a luz do mundo, eu sou o Filho de Deus, eu sou a salvação, eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida e eu sou a luz deste mundo, Senhor. Senhor, louvado e exaltado seja o Teu nome, Jesus. Agradecemos por mais uma noite na Tua presença e que temos a certeza que o sopro do Teu Espírito, Senhor, nesse estudo, veio ao nosso coração e pôs-se, Senhor, sobre esse estudo, Senhor, e que temos a certeza plena, Senhor, que milhares e milhares de pessoas vão ser edificadas, milhares de pessoas vão fazer uma reflexão e vão chegar a uma conclusão plena, Senhor, de ser mais benigno, Senhor. Que a benignidade do Senhor venha sobre a nossa vida sempre, Jesus. Senhor, te agradecemos, Jesus. Te agradecemos por a Tua tão rica bondade em nossa vida, em nosso coração, Senhor. Senhor, abençoa os nossos irmãos líderes, Senhor, de todas as congregações, não só no Brasil, mas no mundo, Senhor, os líderes. Abençoa os diáconos, os presbíteros, as irmãs, Senhor, são tantas e milhares de irmãs, Senhor, que exercem cargo de função nas igrejas, Senhor. Abençoa cada uma das senhoras, cada uma das mulheres, Senhor, que tem dedicado exclusivamente, Senhor, abdicado dos seus tempos, Senhor, do tempo que elas têm para glorificar, para exaltar, para fazer o melhor na Tua igreja, na igreja do Senhor. Senhor, abençoa todas as mulheres, as irmãs, Senhor, que têm, Senhor, lutado em prol da Tua obra no mundo, Senhor. Que haja a Tua bênção na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus te agradecemos, Senhor.